A palavra que eu quero ler hoje, ela se encontra em Jeremias, capítulo 17. Vai ser uma palavra simples. Isso. Ela fala sobre a confiança em Deus. Calma, chorão. Amém? A gente vai ler a partir do versículo 5 até o versículo 9 até o versículo 8. Amém? Amém. Chorador. E diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço. Aparta o teu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e não verás quando o bem. Antes morará no lugar seco do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, e suas raízes para os ribeiros, e não receia quando vem o verão e o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano da sequidão não se preocupa, nem deixa de dar frutos. Amém? Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Assim, para a gente entender um pouco mais essa palavra, esse profeta Jeremias, ele é conhecido da Bíblia como profeta chorão. É o profeta do chororô, ele é meio botafoguense. Mas assim, por que ele é o profeta chorão? Porque a missão dele era muito difícil. Deus, quando chamou ele para profetizar para o povo que era desobediente à vontade de Deus. E aí Deus usou ele para pregar a última coisa: olha, agora não tem jeito, Deus vai permitir que vocês vão ser castigados. Deus vai permitir que o inimigo venha e acabe com essa nação aqui. Mas também Deus, depois desse período em que você vai passar por esse momento, Deus também vai trazer você de volta e colocar você na sua terra. Porque se você confia no Senhor, Deus ele vai te trazer de volta. E é interessante porque ele se torna chorão, porque as pessoas começam a perseguir ele. Porque a palavra que Deus colocava na boca dele era a palavra dura e difícil. E ele começa a trazer ao povo de Israel essa palavra. Você vê que o capítulo 17 ele está falando do pecado do povo. Povo duro, povo difícil de ouvir a palavra do Senhor. Povo que não confiava em Deus, confiava na sua força. Ele está trazendo isso. Fala, gente, até quando a gente vai lutar do nosso jeito? Até quando a gente vai ficar batendo cabeça? Deus já falou, enquanto vocês continuarem assim, nosso destino é a gente sofrer uma punição. A gente sofreu um castigo de Deus. Porque Deus é ruim? Não, irmãos. Porque Deus deixa você seguir o seu coração duro, a sua dureza. E Deus já fala, olha, esse caminho de vocês vai dar coisa ruim. Vocês vão passar por uma situação atrapalhada, vão sofrer por causa disso. E a palavra ela entra nesse contexto. E é interessante que ela começa, o povo de Israel que desconfia de Deus. Vai desconfiar o que é? Deus pode fazer uma coisa por mim? Deixa eu ver aqui. Eu quero saber. Ele está vendo de jeito estranho. Não é desconfiança dele de poder acontecer, mas é a falta de você confiar em Deus que vai prover as suas coisas. É a falta de você confiar que, de repente, só com o seu trabalho você não vai ter o seu sustento, mas Deus pode te dar o sustento. É a falta de você confiar que no meio de uma doença Deus pode trazer a sua cura. É a falta de confiar que Deus pode ser o tudo na nossa vida. Tem uma passagem que Jesus fala o seguinte, olha, tá vendo os pardais, tá vendo os passarinhos? Eles não plantam, não regam, não colhem, mas Deus dá alimento para eles. Sabe o que Jesus fala mais? Tá vendo as flores do campo? Linda, bonita. Quem já viu uma flor? Você não viu uma flor há pouco tempo, Karina, linda. Ele fala, tá vendo o lírio do campo? Coisa linda, não é? Mas eles não plantaram, não regaram, não trabalharam, não cegaram, não fizeram isso tudo. Mas nem Salomão, na toda a sua glória, vestido como ele. Se Deus alimenta os pássaros, se Deus veste o lírio do campo, Deus também cuida de você. E a passagem vai falando isso, povo de Israel, eu sou quem cuida de você.
E eles ainda continuam confiando isso aqui. Eu sou fortão, eu sou brabo, eu faço, eu aconteço. Olha, eu sou muito inteligente, eu posso conseguir isso, posso conseguir aquilo. Olha, eu não dependo de Deus. É o contrário, a palavra de Deus ela fala o contrário. Aquele que confia no Senhor é como a árvore plantada junto a ribeiro de água. Lembra, pastor Jorge, o senhor está cantando? Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. É mais ou menos essa palavra. A confiança em Deus, irmãos, ela vem além do que eu tenho minha capacidade. Olha, o pastor Jorge está conversando comigo, eu acho muito interessante isso. O apóstolo Paulo foi um homem muito inteligente. Ele falava em vários idiomas, ele estudou com os mais sábios da época dele, mas quando chegou a revelação de Deus, quando ele conheceu a palavra de Deus, quando ele foi salvo, ele falou: isso tudo para mim é lixo, é esterco, não é nada, porque agora tudo que eu tenho vem de Deus. Eu confio em Deus, eu vivo em Deus, eu prego a palavra de Deus e eu sou de Deus. E ele ainda fala em Romanos: eu não me arrependo, eu não me envergonho da palavra de Deus, porque ela é o evangelho, ela é o poder de Deus para a salvação do homem. Sabe por que ele está falando isso? Olha, o tempo que eu passei estudando lá, não que foi perdido, mas para falar de Deus, é só aquilo que Deus tem, é aquilo que eu busco, aquilo que eu confio, é aquilo que Deus me permite alcançar. E aí sim, por isso que ela é o poder de Deus. Ah, irmãos, mas por que essa palavra é tão importante para mim no dia de hoje? Porque muitas vezes nós estamos que nem esse povo de Israel. Ah, a gente é ruim, não, irmãos. A gente quer crescer, a gente quer conquistar nossas coisas e muitas vezes a gente confia no nosso braço. Olha, eu sou jovem, eu sou forte, eu sou inteligente, eu sou esperto, eu sou isso. Não, a gente depende de Deus. É de Deus que nós confiamos, é em Deus que nos apoiamos, é de Deus que vem o nosso socorro, é de Deus que vem o nosso auxílio, é de Deus que vem o nosso tudo. E aí a palavra ela começa logo assim, ó, versículo número 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O que ele está falando aqui, irmãos, de uma forma bem simples? É quando eu, Isaac, eu acho que não preciso de Deus para conquistar minhas coisas. No meio da minha dificuldade, eu estou com uma dificuldade muito grande, mas se eu estudar muito, se eu trabalhar muito, se eu tiver contatos com pessoas inteligentes e ricas, eu tenho meus próprios meios para alcançar aquilo. Amados, o povo de Israel não teve. Eu não tive. Quando ele fala essa palavra, ele está falando: olha, maldito o homem que confia no homem. Aí ele está falando: olha para o teu irmão do lado aí, porque ele é maldito. Não, ele está falando: você, Israel, eu, Isaac, cada um que está aqui, nós somos malditos quando a gente confia na gente mesmo. A gente tem que confiar em Senhor, porque a gente mesmo temos limitações. Bianca, se você só confiar em você mesmo, você é maldito. Mas quando você acredita que, independente da sua capacidade, da sua força, Deus pode te abençoar. Isso é um exemplo, tá entendendo? Ele fala: quando eu acho que eu posso, eu acho que eu sou, eu acho que consigo, eu sou maldito diante de Deus. Mas é interessante que ele vai dar um exemplo de uma árvore. Ele usa aqui a tamargueira. É interessante porque ele fala da raiz. A tamargueira é uma árvore que ela dá no meio do deserto. E ele vai citando que as características assim: é um lugar muito seco, é um lugar onde tem difícil de haver uma chuva, é um lugar onde é difícil de outras árvores prosperarem, é um lugar de muita sequidão. E ela vai viver ali anos e anos. E as suas raízes são curtas, são árvores de raízes curtas. Mas é interessante que ele fala que um homem que confia no Senhor. Quem confia no Senhor aqui? Eu confio no Senhor. E ele vai comparar a uma árvore. E ele fala que essa árvore, ela está plantada junto ao ribeiro das águas. Sabe o que ele está falando aqui? Quando você confia no Senhor, você tem um lugar, confiar em Deus é ter plena, é um lugar de pleno perdão. Você está plantado junto ao ribeiro de águas. Você tem sempre uma abundante águas para regar suas raízes.
para que você possa crescer, para que você possa desenvolver. A confiança em Deus, ao contrário da tamargueira, é eu não depender das minhas forças, mas aquilo que Deus provém é o que me sustenta. Agora sim eu consegui descomplicar a palavra. O que Deus tem para mim me sustenta muito mais do que as minhas forças me sustentam. É como se eu vivesse no deserto, mas se eu confio no Senhor, a água não vem de mim, a água vem de Deus. E ela me sustenta abundantemente, a ponto que minhas raízes crescem, eu floresço e eu não tenho problema. A confiança em Deus, irmãos, ela vai trazer condições. Por que eu confio em Deus e vou passar a vida toda de uma forma bem? Aquele cristão que pensa o seguinte: olha, é porque eu sigo o Senhor, não vou ter problema. Não, vamos ter problemas, vamos ter dificuldade. O povo de Israel, ele passou uma grande dificuldade, mas ele, em vez de se apegar ao Senhor, ele se apegou ao seu próprio braço. Mas aqui está a passagem. Ele fala o seguinte, aquele que confia no Senhor, que está junto como a árvore que está junto ao ribeiro das águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Sabe o que ele está falando aqui? Você, quando o negócio está ficando difícil, complicado, quando você vê que, poxa, mas está tudo difícil, a gente está passando aperto dentro de casa. Olha, está tão difícil, a gente está estudando, mas não consegue passar numa prova. Olha, está muito difícil quando eu estou procurando trabalho e vejo as portas fechadas. Está tão difícil quando eu não tenho força às vezes para ir para a minha igreja. Sabe o que ele está falando aqui? A minha confiança em Deus, ela vai nutrir a minha força nesses dias difíceis. É isso que vai me dar o sustento quando tiver tudo difícil, tudo complicado, aquele clima que você tenta, mas Deus é a sua força. Deus é quem vai te sustentar nesse momento de dor. Tem uma passagem que eu já até citei aqui uma vez, é um louvor. Existe um homem caminhando na praia e ao lado existia Deus. O homem não via Deus, mas quando ele caminhava, ele via sua pegada na praia e via a pegada do lado era de Deus. E ele andando, e ele via a pegada de Deus, e ele conversando: olha, Senhor, e aí, você ouviu isso? Isso aí tá legal, isso está assim. Só que ele foi caminhando por um lugar apertado da praia, começou a virar rocha, e ele teve que subir pedra, e aquela pedra já estava lisa, ele estava quase caindo, e vinha ondas, e ele meio que desviando, e ele andando. Quando ele olhava para o lado, ele já olhava para a areia assim, ele só via duas pegadas, não via mais a pegada de Deus. E ele reclamava: Senhor, o Senhor me deixou sozinho, Senhor. Nesse momento mais difícil, agora o mar está em ressaca, está em crise, está difícil passar por esse caminho aqui, tem pedra, tem problema. E aí ele vai e continua, ele reclamando: Senhor, mas o Senhor não está mais comigo. É nesse trajeto que eu preciso do Senhor me ajudar. E aí ele passa. E aí o Senhor fala contigo: meu filho, essas duas pegadas que você está vendo são minhas, porque eu estou te carregando no colo. Esse trajeto todo difícil, esse verão que está vindo aí, que está assolando a sua vida, que está trazendo para a maioria das árvores, está trazendo sequidão, está trazendo falta de nutrientes, mas para você, eu estou te sustentando esse tempo todo. E eu estou trazendo alimento para a sua vida. Não está faltando alimento na sua panela, não está faltando roupa para você vestir, não está faltando chinelo no seu pé. Por mais dificuldade e aperto que você tem, Deus ainda está te sustentando porque você confia nele. Essa palavra o Senhor está falando: eu ainda estou te carregando no colo, meu filho. Aqui, ó, eu aqui, ó. Não tem um louvor que a gente cantou agora? O vento balançou meu barco em alto mar, e o medo me cercou. E ele fala o seguinte: olha, o medo me cercou e o vento me jogou para um lado para o outro. Mas o Senhor, o coro, ele fala assim: não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Olha que coisa bonita, irmão. O vento ele veio, balançou, a água veio com veemência, as ondas e bateram contra você, mas no seu barco está Jesus de Nazaré. As raízes que puxam águas vivas, que no momento mais difícil, Jesus está no seu barco. É a mesma coisa, é o mesmo entendimento. E aí sim, a água pode estar turbulenta, mas Jesus está contigo.
Você tem que confiar nele exatamente nesses momentos. Quem confia no seu braço nesse momento cai e tomba. Mas quem confia no Senhor nesse momento passa no meio do mar e a água se acalma, o vento se aquieta, porque Deus está conosco. Isso é confiar em Deus. Ah, mas pastor, eu aceitei Jesus, mas ficou tão difícil. Confia nele, que você vai passar, esse mar vai ficar quieto. Esse verão, esse calor que está vindo para destruir suas folhas, para destruir seus frutos, aquilo que você tem feito dentro da casa do Senhor, não vai te matar. As águas vivas de Deus estão te sustentando nesse lugar. O terceiro ponto, que essa pregação vai ser breve, ele diz o seguinte: não receia quando vem o verão, mas sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Irmãos, o que é interessante quando a gente confia no Senhor? Tem um momento bom? Quem já teve um momento bom aqui na vida? Eu tive, alguns. Mas quem também já teve momentos ruins? Olha, eu pensei que ninguém teve um momento ruim. Vocês estão bem pra caramba, né? Estão bem na fita, né? Bianca nem levantou a mão. Bianca só tem um momento bom. Mas é verdade que ele está falando o seguinte: olha, árvore plantada junto ao ribeiro, a pessoa que confia em Deus, que tem a substância de Deus, que traz de Deus a sua força vital, essa sim, até no momento mais difícil da fruta. E é isso, a gente tem uma experiência muito próxima. Eu lembro que quando minha mãe estava internada, a gente lá no Albert, mas como Deus usou essa família para falar da palavra de Deus. A Débora fala com todo mundo do hospital, a gente orava para um, orava para outro. Deus levantou minha mãe para orar para outra pessoa. Sabe o que quer dizer isso? No momento de maior sequidão, de maior dificuldade, o pessoal estava dando fruto para a glória de Deus. Já viu quando você está na sua maior crise pessoal e Deus fala o seguinte: vai lá, ora para aquele irmãozinho. Lembra de Jó? Quem lembra de Jó? Eu lembrei agora de Jó. Jó estava lá, Jó estava com a doença, Jó perdeu seus 12 filhos, Jó perdeu seu dinheiro, Jó perdeu a sua mulher. Jó ainda tinha mais 3 amigos ainda tentado do enviado do campo falar: você está errado, você é safado, você pegou com Deus, você traiu a Deus. E Jó lá firme: Senhor, o Senhor me deu, o Senhor levou, bendito seja o seu nome. E lá Jó ainda segurando a mão de Deus, porque não ia pecar contra Deus. Mas no último segundo o Senhor fala o seguinte: agora vai lá e ora por esses amigos aí que te acusaram. E aí sim, Jó teve os seus frutos, a oração dele, Deus honrou ele passou por esse período de sequidão, Deus o honrou, e aqueles amigos ainda viram a glória de Deus na vida de Jó. Aqueles amigos ainda podiam contemplar que Deus era com Jó, e aquele fruto plantado foi transformado na vida daqueles amigos, como na minha e na sua vida, irmãos. Quantos frutos a gente dá no momento de maior tristeza, maior dificuldade? Eu lembro que eu estava vendo um documentário sobre a videira. E assim, a videira, para dar os seus frutos mais deliciosos, nos últimos 15 dias da fruta ficar boa, quem trabalha com a videira, eles cortam a irrigação. E aí sim os frutos ficam mais deliciosos, os frutos ficam mais polposos, mais gostosos, a uva fica mais gostosa quando ele, no último momento, ele está sem irrigação. Eu estava vendo esse documentário e aí eu achei muito interessante, porque na nossa vida cristã, às vezes com muita dificuldade a gente está lutando para trazer uma palavra, com muita dificuldade a gente está lutando para estar na igreja, mantendo essa fé que Deus colocou no seu coração. Às vezes você está vindo aqui se arrastando cantar um louvor, às vezes você está cansado, está desanimado, mas você não desiste, porque você confia no Deus. E aí esse fruto, é nessa hora que você tem a sua verdadeira adoração, o seu verdadeiro fruto em louvor a Deus. Para terminar, eu lembro, contar um testemunho, acho que a maioria de vocês já conhece. O pastor Isaac estava na igreja, jovem, Deus chamou ele para ser pastor, ele aceitou, porque ele podia ter não aceitado, mas ele acreditou em Deus e aceitou. E aí, pouco tempo depois, o pastor Isaac descobriu que tinha um tumor no cérebro. Uma bola maior que um limão na sua cabeça. Ele estava pressionando seus olhos, podia deixar ele cego e podia até matar ele. E aí, graças a Deus, ele conseguiu se tratar, um processo enorme, difícil, aquela sequidão, aquele verão vindo difícil, e a gente lá confiando no Deus.
Ia no hospital, o médico falava o seguinte: poxa, mas eu tenho 4 internados assim esperando uma operação, você está trabalhando? Eles passaram no deserto e confiando em Deus. Só que chegou o dia de operar esse tumor, que era benigno, e eu fiquei com medo. Eu não fiquei com medo de morrer, irmão, porque eu tinha paz em Deus com isso, mas eu tinha medo de voltar deficiente, de eu não enxergar, eu tinha medo de voltar, eu viver numa cama, eu tinha medo. E aí foi onde, quando eu comecei a chorar, eu comecei a falar com Deus, eu comecei a louvar a Deus, na maior sequidão da minha vida. Hoje é o meu segundo, mas na época foi o meu pior deserto que eu passei. E eu comecei a adorar a Deus. Não há Deus maior, não há. Meu Deus, eu louvando a Deus naquele hospital internado com aquela roupinha, eu cantando. E eu falei: Senhor, fala comigo, Senhor. E eu cantando a Deus, cantando e nada. Aí eu orei de novo, cantei de novo, eu cantando com vontade, como se fosse meu último louvor a Deus. É aquela uva, aquela última semana de sequidão para sair o melhor fruto de você. E aí sim, Deus foi lá e falou: olha, você vai voltar em paz. Mas eu tenho a plena convicção que aquele louvor que saiu dos meus lábios, irmãos, não foi à toa, não foi em vão. Deus trabalhou em muitas vidas naquele lugar, mas era necessário que eu passasse por aquele deserto, confiando em Deus, que eu podia até não voltar, mas estaria nas mãos de Deus, para que aquele fruto precioso saísse para a glória do Senhor. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que como árvore do Senhor, confia em Deus, é se deixar passar por um deserto, é se deixar passar pelo momento mais seco da sua vida, mas ainda assim, nesse momento Deus ainda quer gerar frutos em cada um de nós, e que esse fruto, segundo a palavra de Deus, ele vai permanecer para a glória de Deus. Eu quero terminar essa palavra com a seguinte pergunta. Uma pergunta não, eu quero terminar com uma reflexão que quantas vezes a gente deixa de confiar em Deus por causa da dificuldade? Quantas vezes eu me paro e eu vejo: Senhor, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou acreditando que eu posso resolver uma situação que eu não posso? Quantas vezes eu fico pensando: olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou correr atrás. Aí eu faço tudo isso e nada resolveu. Já viu quando você: olha, eu vou fazer isso, e eu vou correr, e vou acordar de manhã, e vou dormir de tarde, e vou fazer isso, e nada se resolve. Sabe por causa de quê? Porque quem tem que resolver essas coisas na sua vida é Deus. Quanto mais você correr, quanto mais você se esforçar, mais você vai ver a sua incapacidade. E aí sim, você entrega na mão do Senhor e você vai ver que Deus, ele é poderoso para mudar a sua história, para transformar aquilo que era impossível em possível. Então essa reflexão que eu quero deixar para você. Para de se esforçar, para de correr, para de tentar remar aquilo que você já sabe que você não vai chegar. Deixa Deus entrar na sua vida, confia no Senhor, e aí sim você vai ver Deus trabalhando, você vai ver frutos acontecendo até quando você não tem força para gerar esses frutos. Confia em Deus, irmãos. Vamos confiar em Deus. Essa palavra é para mim. Isaac, confia em Deus, irmão. Você precisa confiar mais em Deus. E toda vez que eu estou nessa crise de achar que eu posso fazer alguma coisa, eu lembro sempre de um louvor do pastor Jorge, que ele fala o seguinte: quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, acreditar em ti. Mas às vezes sou errado, me dá vontade de crescer, torno-me independente, me deixo e simplesmente e aí, para terminar, não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu
Senhor, não posso viver longe do teu afago, Senhor. É bem assim, irmãos. Quando a gente não confia em Deus, é como uma criança grande que acha que é independente, que é forte, que faz o que acontece. Mas Jesus falou do reino do céu é das crianças. E é o momento da gente, como uma criança do Senhor, falar assim: Pai, eu dependo do Senhor por tudo. Sempre dependi e sempre vou depender. É tempo da gente ser criança na casa do Senhor, confiar 100% no Pai e depender 100% dele.